Bom, gente, eu quero trazer, então, o principal assunto aí, né, que se falou no dia também, um dos principais assuntos, que foi isso aqui. O diretor da PF vê equívoco em classificar facções como terroristas e pede prisão dos foragidos dos Estados Unidos. Eu quero dar um beijo aqui. Vamos lá, Brasil para os brasileiros, que eu li a mensagem. O Adriano Serran, que está aqui com a gente. A Trevosa, um beijo, perigótica. A Letícia Gonçalves, que está aqui também com a gente. Então, ó, galera, não se esqueçam de deixar aquele pingo maroto pra gente. Bora lá? Não se esqueçam que a nossa live, ela precisa de vocês para continuar existindo. Então, posso contar com vocês aqui no chat? Vamos todo mundo contribuindo através do Superchat, dos Super Stickers, ou vocês podem contribuir aqui no Pix, aqui em cima, que é o folhademocrata@gmail.com. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver o que o André Rodrigues disse. André Rodrigues afirma que facções criminosas buscam lucro, enquanto organizações terroristas têm motivações ideológicas ou religiosas. Para o diretor da PF, cooperação entre os países pode focar no bloqueio do envio de armas ao Brasil. Tá? Eu vou colocar o André Rodrigues falando, mas, gente, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Vocês sabem que eu sou do de menos crime aqui, que eu sou chegada no assunto criminal, mas o principal que eu quero colocar para vocês é o seguinte: não vai ter como agora a gente saber a consequência disso. Literalmente, a gente vai ter que esperar o jogo ser jogado. E por isso que é tão complicado a gente falar desse assunto. Eu lembro que no dia que saiu essa classificação, eu estava no meio da live com a Luísa Pereira. Ela estava aqui, era uma quinta-feira, acho que ela estava numa quinta, foi na quinta passada, isso mesmo. Ela estava aqui comigo e a gente acabou falando ali na hora. Ela mesma falou, cara, a gente não tem o que fazer agora. Ela falou, a gente não tem o que fazer agora. Agora, literalmente, é esperar ver como que as coisas vão funcionar, né? Por quê, gente? Teve uma... Eu não estou dizendo que não é importante, tá? Mas eu estou dizendo que no México aconteceu algo parecido e, assim, não teve ali uma... a Sheinbaum, ela conseguiu dar uma segurada na situação. Então, teve ali a classificação pelos Estados Unidos e tudo mais. Então, a gente precisa ver como as coisas vão se dar aqui, tá? O que mais é importante a gente dizer? O Brasil não é a Venezuela, tá? Aí você tá falando assim, ai, Nizene, você já vem aí zoar o barraco. Não é isso. É que o governo da Venezuela era já um tanto quanto enfraquecido, tinha estruturas um tanto quanto enfraquecidas. E é o que falam aí na boca pequena, que tiveram traidores que entregaram o Maduro. Então, hoje, a gente tem aqui uma democracia. Né? A gente já teve provas de que a nossa democracia funciona e que a gente tem um Supremo Tribunal forte, né? um Supremo Tribunal Federal forte. Então, nós temos instituições aqui que funcionam, né? Então, acho que tudo isso, gente, vale para trazer à tona de que são países com estruturas completamente diferentes, tá? Então, eu acho que com relação a essa invasão, a gente não corre o risco de acontecer. Não corremos de verdade. Assim. Agora, a questão da nossa soberania financeira e jurídica, isso sim é um problema. A nossa soberania financeira, a nossa soberania jurídica, a nossa soberania digital. Eu acho que esse tripé é muito problemático para o Brasil nesse momento, tá? Porque a gente tem as eleições. Então, vamos lá, de novo, soberania jurídica, soberania financeira e soberania digital. O nosso problema é exatamente esse, por conta das nossas eleições, tá? Então, esse é o nosso cuidado, eles quererem comer pelas beiradas. E nós temos instituições aqui muito mais fortalecidas, até Adriano falando aqui, ó. Na Venezuela, o negócio estava capengo pelo menos uns 5 anos para mais, exatamente.
né, Adriano? Então já era um governo enfraquecido. Ai, mas não sei o quê, mas Venezuela não era uma ditadura. Ah, mas Venezuela era ditadura. Ah, mas Venezuela não sei o quê, porque o povo... Gente, não vamos discutir o governo da Venezuela. Eu me nego a discutir o governo da Venezuela. A única coisa é que realmente o Maduro não poderia ter sido sequestrado do jeito que foi. Tá? Isso sim é uma ameaça absurda à soberania de um país. Tá? É uma ameaça absurda. Foi uma invasão. Aquilo foi um escárnio que aconteceu com o Nicolás Maduro. Tá? Mas a gente sabe que eles estavam com o governo extremamente enfraquecido. A gente precisa entender isso. Tá? Justamente por quê? Porque eles se colocam como, de certa forma, para o resto do mundo, como uma ditadura. E aí a gente sabe que as ditaduras, eles pensam que uma ditadura, assim como a família Bolsonaro pensa que uma ditadura, ela fortalece um país. Não, gente, ela não fortalece. Com o tempo ela enfraquece. E foi o que aconteceu aqui no Brasil. Aí você vai falar assim, Lindy, você vai comparar a ditadura da Venezuela com o Brasil. Não, eu estou comparando o seguinte, eu sou uma democrata, gente. Tá? Para quem aqui acha que a gente tem que viver a ditadura do proletariado, eu sou democrata, tá? Eu sou uma social-democrata. Eu acho que sem o poder estar na mão do povo, a gente já está fazendo tudo errado. Mas é a minha opinião, tá? Então eu tenho sérios comentários sobre a ditadura, porque a nossa ditadura aqui no Brasil só serviu para esconder crise. Crise econômico-financeira, social, esconder assassinato que foi cometido pela repressão militar. A ditadura aqui no Brasil, ela só serviu para atrapalhar. Ela não serviu para nada. E quando a ditadura acabou, a gente já estava com o nosso sistema financeiro todo degringolado. Porque já deu para perceber que eu não sei fazer conta, mas militar também não sabe. Né? Militar também não sabe fazer conta. Então, eles deixaram degringolar e quando entregou já estava tudo daquela crise absurda financeira, que eu sempre falo dela aqui para vocês, que é do final dos anos 70, começo dos anos 80, que se estendeu até o Plano Real. Né? Quem aqui tem mais de 40 anos lembra disso? Eu estou com uma sede hoje. O que eu comi com sal, gente? Nossa! Então, assim, a gente teve uma baita de uma crise econômica depois da ditadura, que só foi resolver, assim, anos depois, o que da redemocratização, sei lá, 10 anos depois, porque terminou em 84 para 85, que a gente teve o Tancredo e tal, aí foi o Plano Real, do quê? 94, por ali. Foi mais ou menos isso, né? Que aí entrou Itamar depois do Collor, pipipipopopó, entrou o Fernando Henrique. Foi por ali. Então, gente, olha só, demorou 10 anos depois da redemocratização para a gente conseguir estabilizar a economia do país. A ditadura não é boa para ninguém, a ditadura ela só esconde crise. Então, assim, não me venham com chorumelas. Indiane, você está assassinando bairros. Pode falar o que vocês quiserem. Eu sou democrata. Eu acho que quando a gente tira o poder do povo, a gente já está fazendo tudo errado. Entendeu? Bom, gente, vamos lá. Eu quero trazer para vocês o seguinte. Eu vou colocar o Andrei Rodrigues falando aqui, tá? Da questão da... Ai, meu Deus do céu. Das facções criminosas, porque foi uma entrevista que deram com bastante destaque hoje no Globo News, do Andrei Rodrigues, e eu vou colocar ela aqui para vocês. Bom, de antemão, gente, está faltando R$100 para a nossa meta. Então, quem puder entrar e já contribuir com o nosso canal, eu peço, por favor, que vocês contribuam conosco, tá bom, minha gente? Então, não se esqueçam de contribuir com o canal Progressista, porque nós só existimos porque vocês estão aqui, gente. Então, bora lá, através do Superchat, através dos Super Stickers, ou através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Bora lá, vamos pingar, deixa aquele ingresso. Chegou na live, deixa aquela pingada para nós.
Entra em vigor hoje a medida dos Estados Unidos que classifica as facções Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho como organizações terroristas. O governo brasileiro entende que não vai haver efeito prático imediato e tem mantido conversas com os Estados Unidos. A medida passa a valer a partir de hoje. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, considerou um equívoco a decisão norte-americana. As organizações terroristas têm motivos ideológicos, motivos religiosos, objetivos diferentes daquele do crime organizado. Quem que pese aterrorizar as pessoas busca o lucro. E essa definição é um equívoco porque a estratégia de enfrentamento é diferente para um grupo e para outro grupo. Então, nós não podemos confundir essas iniciativas. Né? Para o cidadão, pouco importa a definição, qual a semântica, o que vai ser chamado esse grupo que está impingindo o medo. André afirma que será preciso monitorar se o combate ao crime. Precisamos aguardar, isso é uma questão interna de outro país, não diz respeito ao Brasil, para que, definido qual será a política dos Estados Unidos, aí que nós estejamos em conjunto com as nossas contrapartes, definindo se é o caso de haver alterações. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!